Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Estão ansiosos pro final de semana, para descansar, ficar relax? Então vamos fazer uma atividadezinha e depois dessa vocês estão liberados pro final de semana, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós vamos fazer Ciências, página 31. E nós vamos falar um pouquinho sobre todos têm direitos, tá bom? Nós viemos estudando, né, sobre o corpo humano, sobre o nosso corpo, sobre as diferenças físicas no corpo de menino, no corpo de menina. E tudo isso fala, né, sobre as diferenças, sobre cabelo, unha, tipo de pele, cor de pele, tom de pele, todas essas diferenças que nós estudamos até agora. E existe uma outra diferença que é muito importante ressaltar também. Nós estudamos toda essa parte do corpo, né? Nós vimos que nós temos cabeça, troncos, braços, pernas. Mas algumas pessoas acabam desde o seu nascimento ou durante a sua vida perdendo alguma das partes do seu corpo por motivos de nascença ou por motivo de acidente. Bom, é muito comum que às vezes a gente acaba sentindo pena dessas pessoas, né? Ou achando que elas se tornam impotentes em algumas coisas. Bom, gente, existem muitas pessoas com deficiência física, que é o nome que nós damos a esses tipos de deficiência. Existem muitas pessoas com deficiência física que são capazes e muito capazes de fazer coisas que nós às vezes nem imaginamos. São pessoas que se esforçam, que dão o melhor deles e conseguem atingir coisas que uma pessoa sem deficiência física também consegue. Outra coisa muito importante é que quando a gente fala de alguém com deficiência física e alguém sem deficiência física, nós não falamos sobre uma pessoa normal ou uma pessoa anormal. Todas as pessoas são normais dentro do seu próprio padrão. Então, nós vamos falar sobre pessoas com deficiência física ou pessoas sem deficiência física, tá bom? Então, vamos aprender mais um pouquinho sobre isso agora. Bom, quando nós vamos falar sobre essas pessoas, né? Vamos citar alguma pessoa que tem essa deficiência, a gente pode falar apenas pessoa com deficiência, tá bom? Não precisa falar pessoas com deficiência física ou um deficiente físico. A pessoa tem uma deficiência e a gente diz que é uma deficiência física em um termo onde a gente precisa especificar qual é. Mas no nosso dia a dia, quando nós vamos tratar dessa pessoa, a gente pode apenas falar pessoa com deficiência, ok? Então vamos ver agora algumas pessoas com deficiência que se superaram e que fizeram história aqui no nosso país, tá? Lá na página 31 de Ciências, a gente vai começar falando deles. Observe as imagens e leia as informações. Lia Maria Soares Martins, jogadora da Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas, aos 25 anos de idade, Lia perdeu sua perna direita, do joelho para baixo, após ser atropelada por um carro que perdeu o controle. Então, ela foi atropelada por um carro aos 25 anos e olha ela aqui, ó, superando todas as expectativas, jogando basquete na cadeira de roda. Agora vamos ver essa aqui do meio. Alan Fonteles Cardoso Oliveira, velocista, campeão paralímpico. Alan nasceu sem parte das pernas. Vamos ver, gente, ó. Ele nasceu já, tá vendo? Aqui, ela já tinha 25 anos e sofreu um acidente. Já nesse caso, ele nasceu assim, tá bom? E aí ele usa uma prótese, ó, aqui embaixo, porque ele nasceu sem essas duas partes da perna. E aqui embaixo, aqui por último, temos o Daniel Dias, nadador, campeão paralímpico. Daniel nasceu sem os pés e sem as mãos. Então, esses são exemplos de pessoas, né, que superaram as suas deficiências, superaram as suas limitações e se tornaram campeões, se tornaram esportistas, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre essas situações. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Você já ouviu falar nestes atletas? Você conhecia esses atletas? Aqui na página 32. E em Paralimpíadas? O que é Paralimpíadas? Qual a importância do esporte para essas pessoas? Como o desenvolvimento da tecnologia contribuiu para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências físicas? Vamos lá! Paralimpíadas. Você conhece? Habilidades impressionantes, garra e uma ajudinha da tecnologia. Assim entra em cena boa parte dos atletas paralímpicos. Vou ler esse textinho para vocês agora da página 32, tá? A equipe paralímpica brasileira tem um histórico de conquistas impressionante.
O que é uma equipe paralímpica? São uma equipe de atletas que disputam as Paraolimpíadas. São as Olimpíadas, como a gente conhece, que tem cheia de jogos, só que para pessoas portadoras de deficiência física. Essa é a Paralimpíada, tá? Não apenas pelo desempenho e talento de nossos paratletas, mas por conta dos investimentos em tecnologia nos seus mais diversos aspectos. Vale lembrar que em 20 anos de competições internacionais, os Jogos Paralímpicos começaram em Barcelona, em 1996. Já tinha 3 anos quando começou a existir os Jogos Paralímpicos. Os paratletas do Brasil evoluíram muito. Esse desempenho se deve à combinação entre ciência e tecnologia. A ciência nasce nas universidades e nos laboratórios de pesquisa científica. Já a tecnologia é a aplicação do conhecimento científico para criar algo. O esporte adaptado, ou seja, feito com alguns acessórios que possibilitam a participação de pessoas com alguma deficiência, surgiu na década de 1940 para reabilitar soldados que serviram na Segunda Guerra Mundial. Esses soldados se tornaram atletas e participaram dos primeiros jogos como arqueiros em cadeiras de rodas. Hoje, a tecnologia disponível possibilita que as mais diversas deficiências possam ser minimizadas. Mas não é somente como atleta que se vence nesse jogo. A pessoa, como um todo, sai ganhando na retomada de uma vida com qualidade, com autonomia e melhoria da autoestima. Ou seja, aqui está falando que o esforço dos atletas é muito importante, mas também tem uma ajuda da ciência e da tecnologia. Existem coisas adaptadas que ajudam essas pessoas com deficiência a conseguir fazer algum esporte. Por exemplo, o futebol para pessoas paratletas, ela tem dentro da bola uma espécie de sininho, a tia não sabe exatamente o que é, mas que faz um barulhinho e assim permite que os deficientes visuais consigam saber aonde a bola está através da audição. Então essa foi a tecnologia usada no futebol para adaptar as pessoas com deficiência visual. Tecnologias não são só computadores, celular, não, tá, gente? Tecnologia são todas essas artimanhas, todas essas coisinhas que facilitam a nossa vida, tá bom? E a partir daí, essas pessoas puderam se sentir até mesmo melhor. Elas se sentiam, elas perceberam que elas poderiam fazer, que elas poderiam participar, que elas poderiam estar envolvidas naquilo ali. Muitas das pessoas que iam para as guerras acabavam perdendo partes do corpo ou, né, porque tinha muito tiro, muita bomba, e eles perdiam partes do corpo deles, e às vezes eles já faziam esportes antes. E quando eles perdiam, eles ficavam completamente tristes e desmotivados, porque não tinham mais como fazer. E aí começaram a surgir essas readaptações. Que bom, né? Assim eles podem fazer como todo mundo. Eu fico muito feliz em saber disso. Vamos lá na página 33. As inovações tecnológicas dos produtos, especialmente desenvolvidos para os paratletas, têm possibilitado que cadeiras de rodas, órteses, que são equipamentos que corrigem uma deficiência física, como um colete para coluna, por exemplo, ele só corrige alguma deficiência. Ou próteses, que são aparelhos que substituem uma parte do corpo, como uma perna mecânica. Então, olha só uma diferença aí. Órteses são aparelhos que corrigem alguma deficiência física. E próteses são aparelhos que substituem uma parte do corpo. Quando você perde uma perna, por exemplo, pode colocar uma prótese para substituir aquela parte do corpo, tá bom? É bom lembrar que os resultados alcançados pela tecnologia no mundo das competições esportivas podem vir a contribuir para a reabilitação física e motora das pessoas com deficiência que não são atletas. Esse pode ser considerado um jogo em que todos saem ganhando. Ou seja, por mais que esses equipamentos sejam desenvolvidos para atletas que querem participar de jogos e competições, eles também podem ser usados por pessoas que não querem isso, mas querem se adaptar a esses aparelhos para facilitar o seu dia a dia. Por exemplo, para quem tem uma prótese, às vezes andar, é mais fácil do que uma cadeira de roda, onde a locomoção ir de um lugar para o outro é mais difícil, subir em calçadas nem sempre tem uma rampinha, o banheiro nem sempre entra uma cadeira de roda. Então a prótese, mesmo para quem não quer jogar, acaba ajudando. Ou cadeiras elétricas, né? Onde é mais fácil se locomover, porque senão você tem que ficar rodando a cadeira assim, a cadeira elétrica ela já vai sozinha. Então,
mesmo quem não quer ser atleta sai ganhando com esse jogo de tecnologia. E isso é uma coisa boa de se ver, né? Vamos aqui então para as atividades. Vamos lá. Pessoas com deficiência física têm os mesmos direitos que todas as outras pessoas. Direitos de ir para onde elas quiserem. É lei. Dentre estes direitos estão as condições para que tenham acesso a todos os espaços. Observe as imagens e marque um X, aquelas situações em que o direito de acesso para as pessoas está sendo respeitado. Então vamos ver, gente. Foi um exemplo que a tia deu. Nesse caso aqui, um cadeirante, ele consegue subir para essa calçada? Você acha que o direito dele está sendo respeitado? Se tiver, marca um X. Se não tiver, não marca. E nessa aqui, nesse caso, tem uma rampinha para subir nessa calçada. Aí ele consegue. Você acha que o direito dele está sendo respeitado? Se tiver, pode colocar um X, tá? Página 34. Nessa situação aqui, ó. O tipo de calçada, tá vendo? Tá mudando para sinalizar alguma coisa para esse pedestre que não tá podendo ver. O direito dele tá sendo respeitado? Sim ou não? Aqui em cima, o ônibus, ele tem uma porta com uma entrada diferente, tá vendo? Tem uma rampinha para entrar cadeiras. O direito dessa pessoa tá sendo respeitado? Vamos ver. Já aqui embaixo, olha só. Tem um cadeirante que não está conseguindo fazer essa atividade física, porque aqui só tem um banquinho para pessoas sem deficiência. Então, vocês acham que o direito dele está sendo respeitado, gente? Será? Aqui embaixo tem uma rampa de acesso no lugar de escada. Desse jeito, as pessoas podem subir de cadeiras de roda. O direito está sendo respeitado? Aqui nesse parquinho, olha, ele não tem só cadeiras para pessoas sem deficiências. Tem um espaço onde a cadeira de roda de uma criança também pode entrar para ela brincar no parque. E aqui, o direito está sendo respeitado? Bom, vocês vão pensar aí, olhar todas as imagens, ver aonde o direito está sendo respeitado e aonde tiver, vocês vão fazer um X. Aonde não tiver, vocês vão deixar sem nada, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje, gente, nessa sexta-feira. Falamos sobre pessoas com deficiência física, pessoas que têm um corpo diferente dos de alguns, mas que têm os mesmos direitos, que são pessoas que possuem o mesmo coração, mesmas vontades, tá bom? E nós devemos muito respeitar, e não só respeitar, como admirar essas pessoas, que apesar das dificuldades estão ali, vão, lutam e conseguem chegar onde elas querem, tá bom? Um beijo, boa sexta-feira. Qualquer coisa, a tia Átila tá no WhatsApp para tirar dúvidas, tá? Beijos!